Olá, minha gente, meu nome é Rogério Cavalcante. Neste canal, eu irei postar as aulas que eu gravei para as minhas turmas de graduação de Direito Civil. A metodologia era a seguinte: com antecedência, eu gravava as aulas e postava e avisava para a turma. No horário... Olá, minha gente, bem-vindos à nossa quinta aula, né? Hoje nós vamos falar sobre ato jurídico em sentido estrito, tá certo? Bom, se vocês se recordam do nosso quadrinho, né, do nosso famoso quadrinho, nós, ao longo do semestre, vamos ver isso aqui tudo, né? Começando pelos fatos jurídicos em sentido lato, que nós já abordamos. Depois nós caminhamos para os fatos jurídicos em sentido estrito, né? Falamos dos fatos jurídicos em sentido estrito ordinário e extraordinários. Daí a gente começou a tratar das ações humanas. As ações humanas, elas vão se bipartir em ato-fato, né? e em atos jurídicos em sentido lato. Os atos jurídicos em sentido lato, eles vão se tripartir em ato jurídico em sentido estrito, negócio jurídico e ato ilícito. E este é o quadro resumo do nosso semestre, que eu tenho certeza que, por já haver apresentado em outras aulas, vocês já devem ter este quadro meio que na cabeça, né? Já anotado, inclusive. Bom, mas entramos nos atos jurídicos em sentido lato na última aula e falamos sobre o papel da manifestação de vontade, já que a principal diferença para que nós fizéssemos essa bipartição entre ato-fato e ato jurídico, aqui tomado em sentido lato, a principal razão para isso foi sobre o papel da vontade a integrar o suporte fático para a juridicização daquele fenômeno, do fato jurídico em sentido lato, que seria um ato jurídico ou um ato-fato, né? Então, trocando em miúdos, né, usando uma linguagem mais inteligível, né, nós temos aqui o seguinte: nos atos-fatos, ainda que eu tenha vontade de praticar alguma coisa, essa vontade ela é irrelevante para a atribuição de consequências. Então, por exemplo, eu falei muito na ocupação e na questão do sujeito pegar uma concha na praia, né, e se apoderar daquela concha, né, artigo 1369. O que eu dizia para vocês é que o cara não precisava pegar a concha e falar assim: atenção, baístas, doravante serei senhor dessa concha. Não precisava, né? O simples fato dele ter pego a concha e ter ido embora, isso já o transformou em dono da concha, porque ela é uma coisa móvel sem dono, alguém se apoderou dela e para logo lhe adquiriu o domínio, mesmo sem manifestar vontade. E também falei para vocês que se a lei quisesse que a manifestação de vontade fosse algo importante, aí ela não diria: aquele que se apoderar de coisa móvel para logo lhe adquirir o domínio. Ela diria assim: aquele que se apoderar de coisa móvel, declarando sua intenção de ser dono, para logo lhe adquirir o domínio. Se a lei tivesse optado por este caminho, nós teríamos aí um ato jurídico e não um ato-fato. Mas a lei, ela não exigiu a manifestação de vontade. A lei falou apenas numa conduta mecânica a gerar consequências jurídicas. E esta é a pedra de toque do ato-fato, né? Foi isso que nós passamos exemplos e exemplos abordando para mostrar tão somente uma coisa: que o ato-fato era uma mecânica conduta humana a qual a lei atribuía uma consequência jurídica, né? Então, é uma coisa meio matemática. Se a lei descreve uma conduta e atribui uma consequência, ato-fato. Agora, se a lei exige uma manifestação de vontade para atribuir uma consequência, já não é mais ato-fato. Aí nós estaremos enveredando para esta outra seara, a do ato jurídico, tomado aqui em sentido lato. Bom, os atos jurídicos em sentido lato, então, eles envolvem manifestação de vontade. Então, o conceito que eu posso começar a dar aqui é que o ato jurídico em sentido lato é uma manifestação de vontade que vai criar, modificar ou extinguir relações jurídicas. Professor, ato jurídico em sentido lato é uma manifestação de vontade que vai ser capaz de criar, modificar ou extinguir relações jurídicas. Até aí eu posso chegar. E eu acho que isso aí já ficou claro para vocês desde a aula passada, quando nós falamos sobre a importância da manifestação de vontade. Toda aquela aula passada foi uma forma de prepará-los para receber o conteúdo que nós, doravante, abordaremos. Tá? Então vamos lá.
A primeira modalidade de ato jurídico em sentido lato é o ato jurídico em sentido estrito. E aí eu retomo o conceito de ato jurídico em sentido lato. É toda manifestação de vontade capaz de criar, modificar ou extinguir relações jurídicas. Certo? Então isso aqui é um conceito, este conceito é um conceito que tanto serve para o ato jurídico em sentido estrito, quanto para o negócio jurídico. Eu tenho que agregar alguma coisa a esse conceito mais genérico para diferenciar o ato jurídico em sentido estrito do negócio jurídico. Ok? Então vamos lá. Rogério, acabe com esse nosso suspense. Nos dê logo o conceito de ato jurídico em sentido estrito. Vamos lá, minha gente. Ato jurídico em sentido estrito como eu disse para vocês, é uma manifestação de vontade. Por quê? Porque ele integra o ato jurídico em sentido lato, que envolve as manifestações de vontade. Então, o conceito de ato jurídico em sentido estrito tem que começar por aí. Ele é uma manifestação de vontade. Então, professor, eu estava anotando, você interrompeu. Fala aí, professor, de novo. Qual é o conceito de ato jurídico em sentido estrito, pelo amor de Deus? Ato jurídico em sentido estrito é uma manifestação de vontade capaz de criar, modificar ou extinguir relações jurídicas, e agora vem, cujos efeitos estão previamente exauridos na norma ou em prévia manifestação de vontade. Bom, só para vocês entenderem, normalmente as pessoas falam só da norma, tá? E aí depois eu vou dar alguns exemplos que vocês vão ver que ele já está exaurido um pouquinho antes. Mas o conceito mais recorrente de ato jurídico em sentido estrito, e agora eu vou falar de uma forma fluente, é a manifestação de vontade capaz de criar, modificar ou extinguir relações jurídicas, cujos efeitos estão previamente exauridos na norma. Ponto. Tá? Eu acrescentei na primeira versão na norma ou em outra manifestação prévia, porque vocês vão ver, por exemplo, na notificação, isso pode ter acontecido. Mas vamos agora esmiuçar esse conceito. É uma manifestação de vontade. Isto eu já estou preparando o espírito de vocês para vocês entenderem desde a aula passada. Então, essa manifestação de vontade ela pode ser expressa ou pode ser tácita. Professor, não é melhor o senhor explicar para a gente isso dando um exemplo? Perfeito, olha só, é isso mesmo. Vamos dar um exemplo. O reconhecimento voluntário de um filho é unanimemente entendido pela doutrina como um ato jurídico em sentido estrito. Repita, professor, o reconhecimento voluntário de um filho é unanimemente reconhecido pela doutrina como um ato jurídico em sentido estrito. Por quê? Porque quando eu, pai, reconheço voluntariamente um filho, eu vou ao cartório e digo: fulano de tal é meu filho. Eu manifesto vontade de reconhecê-lo como filho. Ah, mas e se você não manifestar vontade, vão entrar com ação de paternidade, DNA, etc, e você vai ser pai. Ok, eu vou ser pai do mesmo jeito. Só que eu estou dizendo que quando eu voluntariamente quero reconhecer, eu enquadro essa minha conduta como um ato jurídico em sentido estrito. Por quê? Porque eu manifesto vontade de reconhecer. Então, ao manifestar vontade, eu estou praticando um ato jurídico em sentido estrito. Mas por quê? É só manifestar vontade? Vou manifestar vontade. Eu quero que o meu time seja campeão brasileiro. Suspense, hein? Qual será meu time? Na aula ao vivo eu revelo essa verdade para vocês. Quem quiser me pergunte. Então, eu quero que o meu time seja campeão brasileiro. Tá certo, gente? Isso é uma manifestação de vontade. Agora, ela é um ato jurídico em sentido estrito? Não, por que não? Porque essa manifestação de vontade não foi capaz de criar, modificar ou extinguir relações jurídicas. Agora, quando eu digo fulano de tal é meu filho, foi uma manifestação de vontade e foi capaz de criar, modificar ou extinguir relações jurídicas. Por quê? Porque a partir do momento em que eu declaro que ele é meu filho, ele se enquadra no arcabouço legal de um filho. Ele vai ter direito a alimentos, ele vai ter direito a meu sobrenome, ele vai ser meu herdeiro necessário, tá? Automaticamente. Tá? Agora, vejam que interessante. Isto me remete à última parte do conceito. Ó, eu disse para vocês o quê? Que o ato jurídico em sentido estrito é uma manifestação de vontade capaz de criar, modificar ou extinguir relações jurídicas
cujos efeitos estão previamente exauridos na norma. Quando eu digo fulano de tal é meu filho, automaticamente os efeitos exauridos na norma incidem. Eu não posso chegar e falar assim, ele é meu filho para usar meu sobrenome, mas ele não é meu filho para ser meu herdeiro. Eu não posso fazer isso. É o pacote completo, os efeitos já estão exauridos. Entenderam? Agora, professor, ainda estou meio confuso. Tá, sabe por que você está confuso? Porque essa parte do conceito, ela é importante para você diferenciar o ato jurídico em sentido estrito do negócio jurídico. Aqui, ó. Eu já vou dar uma... Como é que o pessoal hoje, no mundo moderno, fala? Spoiler, né? Já vou adiantar aqui o que eu falaria ao tratar de negócios jurídicos. Vamos lá. O que é um negócio jurídico? Gente, o conceito é praticamente idêntico ao de ato jurídico em sentido estrito. Praticamente, mas não é idêntico. Por quê? Anotem, negócio jurídico. Tá? Negócio jurídico é uma manifestação de vontade capaz de criar, modificar, extinguir relações jurídicas cujos efeitos não estão previamente exauridos. Então, qual era o de ato jurídico em sentido estrito? É uma manifestação de vontade capaz de criar, modificar ou extinguir, só esclarecendo, ato jurídico em sentido estrito. Rebobina, professor, qual é o conceito de ato jurídico em sentido estrito? É uma manifestação de vontade capaz de criar, modificar ou extinguir relações jurídicas cujos efeitos estão previamente exauridos. E do negócio jurídico, é uma manifestação de vontade capaz de criar, modificar ou extinguir relações jurídicas cujos efeitos não estão previamente exauridos. Professor, me dá um exemplo aqui. Contrato. Um contrato de compra e venda é um negócio jurídico. O reconhecimento voluntário de um filho é um ato jurídico em sentido estrito. Sintam a diferença. Eu vou ao cartório e digo, fulano de tal é meu filho. É uma manifestação de vontade. Criou relação jurídica? Criou relação jurídica. Os efeitos estão previamente exauridos? Sim, porque eu não posso modular os efeitos. Eu não posso, escutem essa palavra, eu não posso negociar com estes efeitos. Os efeitos são aqueles que estão previamente exauridos. Então, é meu filho, ele vai ser meu herdeiro necessário, vai usar meu patronímico, vai ter direito a alimentos, né, vai ter direito à proteção, né, que o pai ele necessariamente ele tem que dar à sua prole. Né? Então, tudo isso automaticamente vai incidir. Bom, mas veja, e quando eu faço um contrato de compra e venda? Estou vendendo meu carro. Tá? Ah, mas vai entregar hoje? Vai entregar amanhã? Ah, mas vai me dar garantia? Não vai me dar garantia? Ah, pode parcelar o pagamento? Achei meio caro, hein? E assim vai. O que é que eu estou fazendo? É diferente, porque eu não chego e falo assim, faça-se compra e venda. Lá do meu filho eu falo, fulano é meu filho. Pronto, tudo acontece. Aqui eu não falo apenas assim, faça-se compra e venda. Não, o que é que eu quero vender, o que é que eu quero comprar, por quanto, vai ter garantia, não vai ter garantia, quando é que é a entrega, como é que vai ser riscos de evicção, que é uma coisa que vocês ainda vão estudar. Tudo isso eu vou negociando. Então, no negócio jurídico, olha que nome, gente, que vem a calhar. No negócio jurídico eu tenho um maior espaço negocial. No negócio jurídico eu tenho um maior espaço negocial. No ato jurídico em sentido estrito, não. Os dois são manifestações de vontade, mas o ato jurídico em sentido estrito é um combo fechado. No negócio jurídico eu posso modular, né, essas consequências da minha manifestação de vontade. Ah, mais uma coisa interessante aqui para vocês entenderem. Quando eu falo que no ato jurídico em sentido estrito, normalmente está tudo previamente exaurido na norma, né, é fácil imaginar isso. No negócio jurídico, eu só quero que vocês entendam que a norma também pode regular o negócio jurídico. Ela só não vai exaurir as consequências da manifestação de vontade. Por isso é que quando vocês vão ao Código Civil, começam a ler lá o Código Civil, né, vocês vão ver que tem um capítulo destinado à compra e venda.
tá certo? Este capítulo destinado à compra e venda, existem vários regramentos sobre compra e venda, mas eles não exaurem o negócio. Eles ainda deixam um amplo espectro negocial para que as pessoas possam discutir, deliberar, decidir e ver o que é melhor para elas, tá? Então, eu posso dizer para vocês que no ambiente de negócios, né? Olha como é que os nomes se repetem. No ambiente dos negócios, é muito mais frequente praticar negócios jurídicos do que atos jurídicos em sentido estrito. É muito mais frequente praticar negócios jurídicos do que atos fatos. E é por isso que o nosso Código Civil, a partir do artigo 104, ele começa a se dedicar longamente a tratar dos negócios jurídicos. E aí, lá na frente, ele vai dizer assim, ó, tudo que eu tratei de negócio jurídico, subsidiariamente, você aplica aos atos jurídicos lícitos, que nada mais são do que os atos jurídicos em sentido estrito. Tá? Gente, mas vejam, eu não fico satisfeito só falando isso. A minha missão aqui é fazer com que vocês entendam, é mastigar muito bem isso para vocês. E eu vou cumprir essa missão. E aí nós estudamos ato-fato, ato jurídico em sentido estrito, negócio jurídico. Vejam como é que são diferentes. Né? O reconhecimento de um filho, ele é um ato-fato? Eu já falei que não, mas prova para mim, Rogério, que ele não é um ato-fato? Provo. Não basta apenas ser gente boa com o moleque. Para que haja o reconhecimento voluntário de paternidade, eu vou a um cartório e eu digo, é meu filho. Então, a lei disse que ser gente boa com alguém automaticamente transforma esse alguém em filho? Não, não. Agora, a lei diz que se eu quiser reconhecer voluntariamente uma criança, eu posso? A lei diz isso. Então, eu posso ir a um cartório e nesse cartório eu declaro, fulano de tal é meu filho. Pronto, resolvido. Então, não é um ato-fato. O reconhecimento voluntário de um filho não é um ato-fato porque ele não é uma conduta descrita mecanicamente. Ele envolve o quê? Envolve manifestação de vontade perante o oficial do cartório. Tá? Beleza. Agora, se é uma manifestação de vontade e é lícita, eu tenho duas alternativas. Ou é um ato jurídico em sentido estrito, ou é um negócio jurídico. Por que é um ato jurídico em sentido estrito? É um ato jurídico em sentido estrito, minha gente, porque os efeitos estão previamente exauridos. Eu não tenho espaço negocial, eu não tenho como barganhar, eu não tenho como chegar para a mãe e falar assim, olha, reconheço, mas não me cobra alimentos não. Não, mesmo que ela fale não cobro, se amanhã ela mudar de ideia e falar, não, vou defender meu filho e vou cobrar alimentos, o que faz muito bem. Ela pode cobrar? Pode. Ela representa o filho e cobra os alimentos. Não tem espaço negocial aí. Certo? É meu filho, mas eu não quero que ele seja o meu herdeiro necessário, né? Porque eu quero prestigiar outros filhos que eu tenho. Pode? Não, não pode. Agora, vejam que eu posso, embora seja meu herdeiro necessário, eu sei que essa dúvida vai surgir, eu posso mexer um pouquinho, um bocadinho, na proporção que cada um vai receber por meio de um testamento, desde que eu faça essa mexida dentro de 50% do meu patrimônio. Eu só posso, por testamento, se eu tenho herdeiros necessários, eu só posso dispor por testamento de 50% do meu patrimônio e nada mais. Beleza, minha gente? Compreenderam isso? Então, por isso que o reconhecimento voluntário de um filho é um ato jurídico em sentido estrito, não é um ato-fato, não é um negócio jurídico. Já o contrato, os contratos são negócios jurídicos. Tá? Eu tenho um amplo espaço negocial. Por mais que a lei regule parte dos efeitos desse contrato, ela me deixa ainda um amplo espectro negocial para eu definir com a outra parte o que é que nós queremos, o que é que deixamos de querer. Mas são manifestações de vontade também, ilícitas. E, para não dar uma cacofonia aí, são manifestações de vontade e, espaço, lícitas. Da mesma forma que o ato jurídico em sentido estrito também é uma manifestação de vontade lícita. Perfeito? Então, isto me faz entender aqui como eu posso diferenciar o ato-fato do ato jurídico em sentido estrito e do negócio jurídico. Mas, como eu não fico satisfeito em fazer apenas uma abordagem muito superficial,
Eu peguei nesse roteiro, no final daquele roteiro, o papel da vontade, atos jurídicos, etc., naquele que a gente começou a ver na aula passada, eu abri o último tópico, que é o ato jurídico em sentido estrito. Da mesma forma que eu fiz com Pontes de Miranda, que eu peguei lá em Ato Fato exemplos que Pontes de Miranda arrolava como ato fato, que eu achei que ali foi o autor que arrolou a maior quantidade de exemplos de ato fato, e por isso era bom trabalhar esses exemplos para fazer uma espécie de lavagem cerebral e vocês entenderem realmente o que é um ato fato. Aqui no ato jurídico em sentido estrito, eu também faço a mesma coisa. Eu pego Marcos Bernardes de Mello, basicamente transcrevo Marcos Bernardes de Mello no roteiro, porque a partir dele a gente pode martelar exemplos. E aí quando a gente começa a analisar vários exemplos, aí fica fácil de você entender o que é um ato jurídico em sentido estrito. Então aquela mesma tática que a gente usou em ato fato, que eu tenho certeza que deu certo, a gente vai usar aqui em ato jurídico em sentido estrito para a gente fazer o ajuste fino da compreensão dessa disciplina e a gente poder avançar para negócio jurídico, que, como eu disse a vocês, tomará aí cerca de 90% do nosso semestre. Tá? Então vamos lá. O ato jurídico em sentido estrito, né? Entende-se por ato jurídico em sentido estrito fato jurídico que tem por elemento nuclear do suporte fático manifestação ou declaração unilateral de vontade, cujos efeitos jurídicos são prefixados pelas normas jurídicas e invariáveis, não cabendo às pessoas poder de escolha da categoria jurídica ou de estruturação do conteúdo das relações jurídicas respectivas, que é Marcos Bernardes de Mello definindo isso, né, de uma forma mais, diria, mais polida, né, do que essa maneira coloquial como eu trouxe para vocês, mas na essência é justamente aquele conceito que eu trabalhei com vocês desde o início dessa aula. E aí ele traz exemplos, né? Gente, eu já vou adiantar para vocês, no roteiro, esses exemplos eles começam com uma nomenclatura para cada modalidade de exemplo. Aqui, atos jurídicos estrito sensu reclamativos. Eu não vou pedir isso na prova. Antes que você, já vou adiantar logo, eu não vou pedir isso na prova, né? O que eu quero aqui, novamente, é pegar um autor muito bom, que é o Marcos Bernardes de Mello, pegar os exemplos que ele traz e dizer para vocês por que esses exemplos são atos jurídicos em sentido estrito. Só. Porque se a gente conseguir explicar isso, é porque a gente conseguiu entender o que é um ato jurídico em sentido estrito. E é esta a pretensão que eu tenho em relação a vocês. Que vocês consigam compreender o que é um ato jurídico em sentido estrito. Vamos lá. Atos jurídicos estrito sensu reclamativos, consubstanciados em reclamações ou provocações, como acontece na interpelação para constituir o devedor em mora, ou para que o credor exerça seu direito de escolha em obrigações alternativas. Gente, vamos pegar esses dois exemplos. Constituir em mora, tá? Vamos lá. Eu chego para o João da esquina, né? João da esquina chega, vem a mim e fala assim: Rogério, me empresta uma grana aí, R$1.000. Eu vou lá e empresto. Tá aqui, João, R$1.000. Prestei R$1.000 para o João da esquina. Como somos muito amigos, ninguém falou quando é que era para pagar ou deixar de pagar. Toma aí só a grana. Resolvido. Tá? Mas aí, minha gente, passou um mês, João não me procurou, 2 meses, João não me procurou, 3 meses não me procurou, falei, vou atrás do João. Gente, olha só, mora, só para vocês que estão no início do curso, mora vocês vão estudar no semestre que vem, quando estiverem fazendo obrigações, e vocês vão ver que a mora, ela implica o cumprimento imperfeito da obrigação, tá? Ou fora do prazo, ou fora de forma, enfim, um cumprimento imperfeito, tá? Mas a obrigação ainda é passível de ser cumprida, mas ela foi cumprida de forma imperfeita ou ainda não foi cumprida e eu ainda almejo o cumprimento dela, tá? E a mora tem alguns efeitos, né? Vocês já devem ter ouvido falar em juros moratórios, né? Às vezes incidência da multa moratória. Existem consequências que podem vir, e o código traz essas consequências quando o sujeito é constituído em mora. Mas quando uma obrigação não tem prazo, eu não posso dizer que o sujeito esteja em mora. Então vamos lá, voltando para o meu exemplo. João da esquina pediu uma grana emprestada. Eu emprestei lá 1.000 conto para o João da esquina. Tá? 1 mês, 2 meses, 3 meses, nada de João se manifestar. Nem respira, nem me procura. Quando eu passo, chega a vir a cara. Tá? Mas aí,
eu pergunto a vocês, João está em mora? Resposta, pela lei não. Pela lei ele não está em mora, porque a lei diz que as obrigações sem prazo definido, né, o sujeito ele tem que ser constituído em mora. Entenderam? Mas para constituir em mora o João, eu tenho que falar para ele, olha João, essa obrigação não tinha prazo. Né? Então eu quero que você cumpra. Pronto, só falo isso, eu quero que você cumpra. Quando eu notifico, interpelo o João, falando assim, cumpra a obrigação, se o João não cumprir, ele está constituído em mora. Entenderam? Agora, olha por que isso é um ato jurídico em sentido estrito. Para constituir o João em mora, eu tive que manifestar vontade? Tive. Eu tive que falar, cumpra a obrigação. Tá? Mas os efeitos dessa mora estão no contrato e mais ainda na lei. A lei tem um capítulo lá em obrigações que é só sobre os efeitos da mora. Salvo engano, lá 390 e burdoada. Quase 400. São os efeitos da mora. Certo? Então vejam, esses efeitos, eu não modulo esses efeitos. E a minha manifestação de vontade só foi, cumpra a obrigação. Ponto. Cumpra a obrigação. Ok, minha gente? Então, entendido isto, tá? Porque a Constituição, a interpelação para constituir em mora é um ato jurídico em sentido estrito, porque ela é uma manifestação de vontade que é capaz de criar consequências jurídicas. Sim, ela ao constituir em mora o devedor, eu posso começar a fazer fluir os juros de mora, posso aplicar eventual multa moratória. Tá? Agora, esses efeitos eu posso negociar no momento da interpelação. Eu posso falar assim, olha, eu vou te constituir em mora, mas você está afim de pagar a multa. Não, os efeitos já estão lá. As consequências do atraso já estão definidos no contrato e na lei, que antecede o próprio contrato. Tá certo? Eu não negocio, eu não modulo efeitos. Os efeitos já estão previamente definidos. Então, isso é um ato jurídico em sentido estrito. Tá? Escolha de obrigações alternativas. Obrigação alternativa, me dê um Astra ou um Focus. Um Astra ou um Focus. 2 carros, né? Me dê um Astra ou um Focus. A lei diz que a escolha cabe ao devedor, né? Ou se o contrato dispuser de forma diferente, caberá ao credor. Tá? Mas de qualquer forma, alguém tem que manifestar vontade. Né? Se a parte não manifesta essa vontade, a outra interpela quem teria que escolher e fala assim, escolha. Né? Enfim, isso é uma manifestação de vontade. Aqui tem ou o devedor em mora, ou para que o credor exerça seu direito de escolha nas obrigações alternativas. Tá? Isso é uma interpelação. Escolha. Tá? Porque se ele não escolher, a lei traz outras consequências. A parte que não escolhe fica atribuída à outra o poder de escolher. Tá? Bom, mas isso a lei regula. E se o cara não escolher, vai lá para o Código de Processo Civil, na execução de obrigações alternativas, que a lei diz exatamente essa sequência de escolhas, como é que faz. O cara é intimado a escolher, se não escolher, se devolve para o outro, se ninguém escolher, o juiz escolhe. A lei exaure isso. Tá certo? Não há mais espaço negocial aí. O espaço negocial existiu antes, na feitura do contrato. O contrato, olha, e veja que coisa linda isso, gente. Nos 2 exemplos que eu dei até agora, primeiro vem um contrato, depois vem uma interpelação. O contrato é uma manifestação de vontade com um espectro negocial. Então as partes modularam efeitos. O contrato é negócio jurídico. Mas aquela segunda manifestação de vontade, ela já não tem mais, eu diria, espaço negocial. Ali faça isso para incidir aquilo. Pronto. Ela é uma manifestação de vontade, mas com efeitos previamente exauridos, portanto é um ato jurídico em sentido estrito. Atos jurídicos, estrito sensu, comunicativos. Gente, os atos jurídicos, estrito sensu comunicativos, são constituídos por comunicações de vontade que, de regra, têm a finalidade de dar ciência a alguém, figurante de uma relação jurídica, do querer de quem faz a comunicação. A essa categoria pertence, por exemplo, a comunicação da escolha da prestação, a permissão para sublocar, quando exigida no contrato. Gente,
Vejam que o outro era uma interpelação, era uma parte mandando a outra, né? Falando assim, falando para a outra, faça isso, para que os efeitos acontecessem. Aqui não, aqui é uma comunicação de escolha. Né? Eu chego e digo assim, o contrato diz, você, inquilino, pode sublocar se eu permitir. Quando eu, proprietário, vou ao inquilino e digo assim, pode sublocar, eu deixo sublocar, isso é uma manifestação de vontade. Mas os efeitos dessa manifestação de vontade estão na lei do inquilinato. A lei do inquilinato diz que a sublocação é permitida quando o proprietário autoriza. Quando eu vou ao inquilino e falo, pode sublocar, eu não tenho espaço negocial aí. Quer dizer, se eu só falar isso, não tem espaço negocial. Mas é uma manifestação de vontade? Mas que vai incidir a lei do inquilinato. Então é um ato jurídico em sentido estrito. A comunicação de escolha de prestação é diferente do exemplo anterior. No exemplo anterior falava que a parte não escolheu, a outra manda, interpela e fala assim, escolha. Aqui não. Aqui é a parte a quem cabia a escolha, ela vai e fala assim, olha, a escolha cabia a mim, beleza? Eu quero o Astra. Isso aqui é uma obrigação alternativa. Ou eu tinha que escolher 2 cavalos no teu rebanho, eu quero aqueles 2. Pronto, isso é uma obrigação. Era uma obrigação de dar coisa incerta que se transformou numa obrigação de dar coisa certa. Mas eram obrigações que envolviam escolha. Quando eu comunico a escolha que eu fiz, eu manifestei vontade, mas os efeitos estão previamente exauridos na lei, Código Civil ou no contrato. Tá? Então vejam, a segunda manifestação, é isso que eu quero que vocês entendam. Havia um contrato prévio. No contrato eu tive todo o espaço negocial do mundo, negócio jurídico. Agora, nessas manifestações de escolhas, ou nessas pequenas manifestações de vontade, eu só estou manifestando vontade, mas com os efeitos já definidos antes. Não é negócio jurídico. A segunda manifestação de vontade, ela traz consequências jurídicas novas. Então ela é um novo fato jurídico em sentido lato. É uma manifestação de vontade também. Então ela é um novo ato jurídico em sentido lato. Mas ela não tem espaço negocial, então ela não é um negócio jurídico. Tá? Atos jurídicos estrito sensu enunciativos, que consistem em exteriorizações de comunicação, de conhecimento ou de sentimento, como reconhecimento de paternidade. Esse exemplo nós já vimos. Letra D. Atos jurídicos estrito sensu mandamentais, que se configuram em manifestações de vontade que se destinam a impor ou proibir um determinado procedimento por parte de outra pessoa. Exemplo, a manifestação do proprietário para exigir que o dono do prédio vizinho proceda à sua demolição ou reparação, no artigo 1280 do Código Civil, só para vocês verem o que ele diz. Vamos a ele. O proprietário ou possuidor tem direito a exigir do dono do prédio vizinho a demolição ou a reparação deste quando ameace ruína, bem como lhe preste caução pelo dano iminente. Tem direito a exigir. Ele vem pro cara e fala assim, ó, repara teu prédio aí, porque senão eu vou tomar outras consequências. Tá? Aí, se o cara não fizer nada, ele já exigiu, o sujeito não fez nada, ele vai a juízo e cobra uma caução ou alguma garantia de que ele será protegido. Então, minha gente, já tomaram água de vocês, aproveitem para mudar de arquivo, né? A gente vai falar agora sobre negócio jurídico, introdução e classificação. Então, se for o caso, deem um pause aí na aula, para que vocês possam abrir também esse arquivo chamado Negócio Jurídico, Introdução e Classificação, e vocês possam seguir, beleza? Feito isso, vamos lá. Negócio jurídico. Dentro do nosso quadrinho, a gente já viu o que era o ato-fato, o que era o ato jurídico, em sentido estrito, o que é o negócio jurídico. Né? Já vimos os conceitos. Tá? Quando a gente fala desses conceitos, a diferença em relação aos demais fatos jurídicos é que, em primeiro lugar, o negócio jurídico ele é uma manifestação de vontade. Tá? Esta manifestação de vontade é capaz de criar, modificar e extinguir relações jurídicas da mesma forma que o ato jurídico em sentido estrito. Só que ela tem um espaço negocial. Algo que não se verifica na hipótese do ato jurídico em sentido estrito.
eu tenho como negociar. Eu já vi gente dizendo assim, isso é errado, tá? Isso é errado. Eu já vi gente dizendo assim, a diferença entre ato jurídico em sentido estrito e negócio jurídico é que o ato jurídico em sentido estrito é sempre unilateral. E o negócio jurídico é sempre bilateral. Gente, isto não é uma diferença correta, tá certo? A diferença entre ato jurídico em sentido estrito e negócio jurídico é que o ato jurídico em sentido estrito é uma manifestação de vontade capaz de criar, modificar ou extinguir relações jurídicas cujos efeitos estão previamente exauridos e o negócio jurídico os efeitos não estão previamente exauridos. E aí, eu lembro de uma vez, eu estava dando aula no curso preparatório e um aluno estava com a apostila, não sei quem redigiu a apostila, eu sei que ela falava esse equívoco, né? De que o ato jurídico em sentido estrito é sempre unilateral e o negócio jurídico é sempre bilateral. E quando eu dei o conceito e falei da diferença, naquela delicadeza, né, que é peculiar a quem está num nível de estresse enorme, porque está às vésperas de um concurso, o sujeito levanta a mão e fala assim, professor, você está errado. Eu falei, caraca, eu estou errado. Tudo bem, eu erro, né? Mas eu tenho poucas certezas na vida, mas uma delas é a diferença entre ato jurídico em sentido estrito e negócio jurídico. Como assim? Quem sabe este aluno não vai revolucionar o direito civil mundial e vai me trazer alguma diferença que eu não conheço, né? Mas vamos lá, né? Vamos ouvir. Humildemente, vamos ouvir o que aquele rapaz tem a dizer. Ele pegou o material dele e falou assim, estou lendo aqui que a diferença entre ato jurídico em sentido estrito e negócio jurídico é que o ato jurídico em sentido estrito é unilateral e o negócio jurídico é bilateral. Aí ele se lascou, porque eu tinha uma prova, né, do meu lado, né, se lascou é força de expressão, né, gente? Assim, dentro da teoria dele, né, a teoria dele ruiu. Por quê? Porque eu tinha uma prova do CESP, né? Para concurseiro, não interessa o que Pontes de Miranda diz, o que interessa é o que a banca costuma dizer. E a banca do concurso que ele ia fazer era o CESP. E o CESP tinha uma questão que dizia assim, o testamento é negócio jurídico unilateral, verdadeiro ou falso? O gabarito disse verdadeiro, e é verdadeiro. Aí, quando eu li isso para ele, falei assim, olha, tá, então você está dizendo que eu estou errado? Então beleza, vou só pegar aqui o CESP, vamos ver, nem eu nem você, vamos ver o que é que o CESP, CESP, vamos ver o que é que o CESP diz, né? Estava lá dito, o testamento é negócio jurídico unilateral, verdadeiro. Eu virei para ele e falei assim, olha, na tua teoria, o ato jurídico em sentido estrito é sempre unilateral e o negócio jurídico é sempre bilateral. Se você for levar essa teoria para o concurso, você é reprovado, porque aqui o CESP está dizendo que existem negócios jurídicos unilaterais e o CESP está certo. Sabe por que está certo? Porque a diferença entre ato jurídico em sentido estrito e negócio jurídico é aquela que eu falei. O ato jurídico em sentido estrito, ele tem os efeitos pré-determinados e o negócio jurídico não, ele tem um espaço negocial. Agora, os dois podem ser unilaterais ou bilaterais. Aí você vai falar assim, podem, Rogério? Pode. Na realidade, aí é uma a questão prática e a questão científica, né? A maior parte dos exemplos de atos jurídicos em sentido estrito é de ato jurídico em sentido estrito unilateral. Agora, existe um que é bem interessante, que está aqui, vejam só, artigo 1614. Olha só o que diz esse artigo 1614. O filho maior não pode ser reconhecido sem o seu consentimento, e o menor pode impugnar o reconhecimento nos 4 anos que se seguirem à maioridade ou à emancipação. O filho maior não pode ser reconhecido sem o seu consentimento. O filho maior não pode ser reconhecido sem o seu consentimento. Então, se eu quiser me declarar pai de uma pessoa maior, eu tenho que ir ao cartório junto com ela. Eu tenho que ir lá e falar assim, eu digo que sou seu pai. Você ostenta um consentimento em que eu reconheça essa paternidade? Aí ele tem que falar, sim, eu consinto com isso. Bom, então, gente, olha só.
é bilateral porque precisa de duas manifestações de vontade, mas é ato jurídico em sentido estrito porque os efeitos desse reconhecimento dessa paternidade estão previamente exauridos. Nada vai mudar, entendem? Assim, a gente não pode... Ali, ele está indo para o cartório, não é para negociar os efeitos da paternidade. Ele não vai lá no cartório para falar assim, ó, tudo bem, você me reconhece como teu filho, mas eu não vou pagar pensão para você se você ficar um velho gagá e me der a despesa. Não, não é para isso. Não é para isso que ele está indo lá. É só para dizer se aceita ou não aceita que eu reconheça. E eu só estou dizendo lá se ele é meu filho ou não é. Ponto. Simples assim. Tá certo? Então não há modulação de efeitos e eu preciso de duas manifestações de vontade. Tá? Gente, olha só. Então me parece que aqui é um ato jurídico em sentido estrito bilateral esse aqui. Né? Da mesma forma, eu tenho negócios jurídicos unilaterais e o testamento é um deles. Aí você vai falar, não, professor, mas o testamento, para surtir efeito, os herdeiros têm que aceitar o que vai ser dado para eles. Mais ou menos, né? Para surtir efeitos. Mas quando eu falo ser unilateral ou bilateral, eu estou falando para nascer. Para nascer testamento, eu preciso de quantas pessoas? De uma. Eu preciso de uma manifestação de vontade. Para nascer testamento, eu só preciso do testador para fazer o testamento dele, mais ninguém. Entendem isso? Então, o testamento é negócio jurídico unilateral. Agora, por que negócio jurídico? Porque é a manifestação de vontade, porque eu tenho um espectro negocial aí para trabalhar, tá bom? Eu posso, vou deixar tal bem, mas o outro vou deixar tal bem para o ciclano, outro bem para o fulano, e assim vai, tá certo? Agora, gente, o rei dos reis nos negócios jurídicos é o contrato. Tá? Nós temos vários negócios jurídicos, promessa de recompensa, testamento, nós temos, deixa eu pensar aqui mais, codicilo, né? Nós temos alguns aqui que são negócios jurídicos, tá certo? Mas talvez o mais importante deles seja o contrato, tá? Mas não é o único deles. Por isso que vários códigos civis tratam de aspectos que nós tratamos no nosso, ao falar de negócio jurídico, eles tratam quando eles vão abordar contratos. E normalmente são os códigos civis que não têm parte geral. Tá? O Código Civil italiano, por exemplo. Né? Mas é isso. Tá certo, gente? Então eu acho que com isso a gente conseguiu já entender a diferença entre negócio jurídico, ato jurídico sentido estrito e ato fato. Né? E aqui a gente já viu, nessa parte do roteiro, acaba que se volta muito àquela história das teorias da manifestação de vontade, qual que prevalece, qual que não prevalece, tema que eu decidi deslocar para falar antes, quando eu tratava de manifestação de vontade e autonomia privada, tá certo? Bom, minha gente, então eu vou fazer assim. Eu vou encerrar este encontro de hoje, tá certo? Para não deixar a matéria quebrada. E amanhã eu trato de classificação dos negócios jurídicos, né? Começando essa classificação pela classificação quanto ao número de partes. Então a aula de amanhã será, ou melhor dizendo, a próxima aula será uma aula dedicada exclusivamente à classificação dos negócios jurídicos. Ok, minha gente? Lembre-se de perguntar tudo que vocês quiserem para mim no nosso encontro ao vivo, tá? Grande abraço para vocês, obrigado.